Fala galera, beleza? Saiu o edital do TCM São Paulo e eu preparei para você uma análise objetiva, direta, sucinta, com foco na prova de redação e na prova discursiva. Beleza? Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo aqui no site do Você Conquistado, coordenador da equipe de recursos de discursivo do Você Conquistado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E venho convidar você também a ser um servidor de Tribunal de Contas. Hoje eu sou analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal e eu espero que você, utilizando as estratégias que a gente vai tratar nessa aula aqui, se torne também um agente de fiscalização do TCM São Paulo. E eu já começo compartilhando com você o meu mantra na hora de me preparar para concurso público, que é: em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Então, o foco deve ser sempre tirar a maior nota, e para isso você tem que montar a estratégia de ir bem naquela matéria que vale mais pontos. Logicamente, se tem uma matéria que vale pouco ponto, eu não vou me dedicar tanto àquela matéria, porque o impacto dela na nota vai ser menor. E como a gente, que está estudando para concurso, sabe que o tempo é precioso, então é você direcionar o seu tempo para aquilo que vai te garantir a maior nota. Se você reduz significativamente o tempo que você vai levar para poder ser aprovado num concurso. E utilizando esse mantra, utilizando essa estratégia, eu consegui algumas aprovações relevantes. Eu fui aprovado lá no TCU para o cargo de técnico de controle externo dentro das vagas. Eu já fui aprovado num concurso do Tribunal de Contas dos municípios do Goiás, em terceiro lugar para o cargo de auditor. Fui aprovado aqui em segundo lugar no TST para analista judiciário também. E para o terceiro lugar para o cargo de analista de administração pública do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, e o que tem em comum entre todas essas aprovações é que eu consegui sempre um bom desempenho na prova discursiva em todos esses concursos, e por isso uma boa classificação. Em todos os concursos fui aprovado ali dentro das vagas, fui convocado, fui chamado a tomar posse, beleza? E antes de começar, eu também queria dizer, se você quiser conversar comigo, pode entrar no meu Instagram, @prof.brunomarques. Entra lá, começa a me seguir, pode mandar um direct, tirar algumas dúvidas sobre o concurso, sobre a preparação para a prova discursiva, pode falar comigo. E eu também já adianto que no final desse curso eu vou falar sobre no final dessa aula, dessa análise, eu vou falar sobre o meu treinamento de discursiva focado para esse cargo de agente de fiscalização do TCM São Paulo. O link para esse curso está aqui abaixo. É o da Academia de Discursiva, que é um conjunto de cursos, de treinamentos, e o de agente de fiscalização é um desses treinamentos, e lá dentro você vai ter temas específicos, vai ter todo um conteúdo voltado para esse cargo específico, beleza? Feita essa introdução, vamos para o que interessa, as informações gerais que estão no edital. Bom, o concurso vai ser aplicado pela banca VUNESP, a gente já sabe disso. O cargo é de agente de fiscalização e é dividido em várias especialidades. Então a gente tem aqui administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências jurídicas, economia, engenharia civil e tecnologia da informação. Todos esses cargos exigem formação em nível superior na especialidade, comprovação ali com a carteirinha, no caso contador, que é o meu caso, com o CRC, para poder comprovar aí que você já é graduado, ok? O prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, ou seja, vão ser 4 anos aí, provavelmente, que você vai ter a possibilidade de ser convocado, de ser nomeado para o cargo de agente de fiscalização. Outra informação importante é quanto à data da prova. A prova para esse cargo de agente de fiscalização vai ser aplicada no dia 19 de abril de 2020. Como a prova, essa primeira etapa do concurso é composta por prova objetiva e discursiva, a banca fez o seguinte: ela dividiu. A prova objetiva vai ser aplicada no período da manhã, vão ser 5 horas de prova. E a prova discursiva, e redação, que a banca difere aqui, tudo é prova discursiva, mas ela difere redação e discursiva, e a gente vai entender o porquê. Vai ser 3 horas e meia para poder responder no período da tarde. Então, você vai ter prova de manhã e prova à tarde no mesmo dia, num domingão. Isso aí já serve já como uma orientação para você, quando for treinar para esse concurso. O ideal é que você faça simulados, simulando o dia da prova, por isso que chama simulado, simulando o dia da prova. Enfim, então de manhã você vai fazer a prova objetiva, tira o horário do almoço ali como uma coisa leve, à tarde faça a prova discursiva, marcando o tempo, num local tranquilo. Para quê? Para você já ir acostumando o seu corpo para o dia da prova.
beleza? E vale a pena justamente por conta da remuneração. Gente, esse concurso é incrível. O cargo de agente de fiscalização tem um vencimento inicial no valor de R$ 10.818 e ainda prevê também uma gratificação de incentivo, né, para especialização e produtividade num valor que chega a R$ 8.000, ou seja, a remuneração pode chegar a casa de R$ 18.829, R$ 18.829. É um salário incrível, é um salário que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Inclusive, eu já te convido a pensar em como esse salário mudaria a sua vida. Se chegasse hoje lá, você entrasse na sua conta corrente e visse lá que tinha entrado R$ 18.000 na sua conta corrente. O que você faria com esse dinheiro? Pagaria algumas dívidas? Já marcaria uma viagem? Compraria alguma coisa que você está precisando em casa? Ajudaria alguém próximo, né? Ajudaria a sua família? Ajudaria alguém ali que você gosta? Né? Como a vida da sua família iria mudar recebendo um salário desse? Né? Como a sua vida iria mudar? Talvez saindo daquele trabalho que você não goste, talvez se tornando empregado, às vezes você não tem um emprego fixo e tal, você se torna um empregado já com um salário legal. Enfim, comece a imaginar isso, que isso já serve como uma motivação ali para os dias que você vai ter que se dedicar, que você vai ter que estudar, que você vai ter que se preparar para esse concurso, beleza? Outra informação importante é quanto às vagas, né? O edital traz o seguinte, né? Tem vários cargos aqui, né? E aí ele traz aqui as vagas. Então, a maioria das vagas são para cadastro de reserva, com exceção do cargo de ciências atuariais, que tem 2 vagas já imediatas. Mas o restante é cadastro de reserva. E vai ter vagas para ampla concorrência, para pessoas com deficiência e também para negros, negras e afrodescendentes, beleza? Então, vão ter vagas para todos esses. Mas aí, como é cadastro de reserva e a banca não traz qual é o tamanho do cadastro de reserva, a gente fica na dúvida, né? Quando olha o edital ali de cara, a gente já não consegue saber. Porém, tem como descobrir sim qual vai ser o tamanho desse cadastro de reserva e a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais profunda. Começando pela quantidade de redações a serem corrigidas. Pois bem, como é que funciona o concurso? Vai ter a prova objetiva, a banca vai corrigir a prova objetiva e vai classificar os candidatos com base na prova objetiva. Aí, ela vai selecionar os primeiros colocados até a classificação 120, 60, tá vendo? 120 aqui para a maioria dos cargos, né? Para ampla concorrência, também vai classificar aqui pessoas com deficiências e negros, também vai classificar aqui de acordo com a classificação na prova objetiva. Então, vamos pegar o exemplo aqui do cargo de administração. Então, ele vai pegar os 120 primeiros na prova objetiva, no cargo de administração, e vai convocar esses 120 para a prova discursiva. Ah, Bruno, vão convocar para fazer a prova? Não, só vão convocar para terem a prova corrigida. Então, eles vão pegar as provas, a prova discursiva, né, que é a redação e as discursivas desses candidatos classificados até a posição 120, beleza? E corrigir essas provas. E aí depois vai fazer uma nova classificação, tá? Aí o que acontece? Aí a prova objetiva e a prova de redação mais a discursiva, elas formam a primeira etapa. E aí o concurso prevê uma segunda etapa, que é o curso de formação. Então, veja o que o edital fala. Ele fala assim, os candidatos classificados na primeira etapa, ou seja, o candidato ele foi classificado na objetiva, ficou entre os 120 primeiros, teve a redação corrigida, conseguiu o mínimo na redação, beleza? Então, ele está classificado. Aí, não foi convocado para a segunda etapa, que é o programa de formação, né, o curso de formação, ele não foi convocado, será eliminado e excluído desse concurso, tá? Então, veja... Então, veja o seguinte, o candidato conseguiu classificação na objetiva, conseguiu classificação na discursiva, conseguiu o mínimo, ainda assim, se ele não foi convocado para a discursiva, ele está eliminado. Então, o candidato pode ser eliminado mesmo tirando os mínimos em todas as provas. Por quê? Porque ele não foi convocado para a próxima etapa. Logicamente, a próxima etapa, quantos candidatos forem convocados para a próxima etapa vão formar o cadastro de reserva. Então, a banca traz o seguinte, vão ser convocados para o curso de formação, vão ser convocados para o curso de formação, para o caso de administração aqui, 6. Então, 6 candidatos da ampla concorrência vão ser convocados para o curso de formação.
logicamente, os restantes aqui, ó, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e até a posição 120 aí, que era a da redação corrigida, eles estão eliminados, que a banca fala aqui, ó, que serão eliminados e excluídos, não vão ter colocação alguma no concurso. Então, quer dizer o seguinte, que o candidato que é convocado para o curso de formação, ele que na verdade é o cadastro de reserva. Então a gente tem o seguinte, que na verdade o cadastro de reserva é esse aqui, ó. É 6 para administração, 3 para ciência atuarial, 16 para ciências contábeis, 15 para ciências jurídicas, 8 para economia, 10 para engenharia civil e 8 para tecnologia da informação. Isto para ampla concorrência, né? Você ainda tem aqui para pessoas com deficiências e negros também, beleza? Então, quanto às vagas, apesar do edital trazer, né, essa informação aqui, cadastro de reserva, a gente tem, extraindo das informações do edital, que na verdade o cadastro de reserva é esse aqui, que são os candidatos que vão ser convocados para a concorrência. Daí surge a necessidade de ter um bom desempenho na prova discursiva. Por quê? Porque se você vai ter a redação corrigida, vão ser 120 com redação corrigida, e você tem que ficar entre os 6, sua nota na discursiva tem que ser muito boa para você ficar numa classificação lá em cima, dentro daqueles que vão compor o cadastro de reserva. Beleza? Show! Então, a gente fez aí essa análise geral das informações do edital, agora a gente tem que montar a nossa estratégia, beleza? E a nossa estratégia de estudo tem como base as provas, né? E aí a gente vai focar na primeira etapa, porque indo bem na primeira etapa, lá no programa de formação, você se vira, beleza? Então, a prova vai ser dividida em prova objetiva, prova de redação, prova discursiva e o programa de formação, que é uma segunda etapa. Beleza. A prova objetiva, ela é dividida aí para os cargos gerais, que eu considero gerais, todos aqueles que não são de TI. Então, administração, ciência atuarial, ciência contábil, ciência jurídica, economia, engenharia civil, está tudo aqui dentro, né? E aí você tem também um específico que é de tecnologia da informação, que vai ter uma prova objetiva diferente. Nas gerais, você tem aqui conhecimento básico valendo 30 pontos, conhecimento específico valendo 40 pontos e conhecimento especializado valendo 60 pontos. Então, no total, a prova objetiva vale 130 pontos para esses cargos. Tá? Vou colocar aqui para ficar melhor para você visualizar. No cargo de TI, é diferente um pouquinho. Ó. Você tem 20 pontos para conhecimento básico, 40 para conhecimento específico e 80 para conhecimento especializado. Né? Então, no total, a prova objetiva do cargo de TI vale 140 pontos. Tá? Então, tem pontuações diferentes. Beleza. Quanto à prova de redação e a prova discursiva, elas possuem a mesma pontuação para os dois cargos. A prova de... um detalhe importante aqui. Para ser aprovado, o candidato tem que tirar o mínimo de 50% em cada módulo da prova objetiva. Então, Bruno, se o candidato tirar aqui 65 pontos, ele está classificado? Porque ele tirou 50%, né? Não está classificado. Por quê? Porque ele precisa tirar 50% aqui. Então, ele tem que tirar 15 pontos aqui em conhecimento básico, no mínimo 20 pontos em conhecimento específico e no mínimo 30 pontos em conhecimentos especializados. Daqui eu tiro que muita gente vai ser eliminada na prova objetiva por não conseguir os mínimos. Porque quando joga mínimo para módulo, às vezes o candidato vai muito bem aqui, mas aqui o cara tira 14. E aí tirou 14 e está eliminado do concurso. Né? Então, o mínimo é por módulo. Isso aqui é uma informação importante. Beleza, agora para a prova discursiva. Para a prova de redação, vai ter um texto dissertativo, né, que vale 25 pontos, e para ser aprovado, o candidato tem que tirar metade, 12,5 pontos. Né? E a prova discursiva vai ser composta aí por 3 questões, que cobra conhecimento especializado, então vai cobrar alguma matéria relacionada a esse conhecimento. Cada questão vale 25 pontos, então no total a prova discursiva vale 75 pontos. E para ser aprovado, o candidato tem que tirar 37,5, ou seja, 50% da nota total, beleza? Por fim, você tem aqui o programa de formação, que é a segunda etapa do concurso, é só para os candidatos que ficarem ali naquele cadastro de reserva que a gente viu no slide anterior. Né? Com essas informações, a gente consegue extrair uma informação bem importante aqui. Né? A gente tem o seguinte, que a prova de redação mais a prova discursiva, ela vale mais pontos do que qualquer outra matéria. Ó. Tá vendo? Vale 100 pontos. Ela vale mais do que qualquer outra matéria. Então, quando a banca for para a parte de redação corrigida, pode ser que o primeiro candidato fique lá embaixo, fique lá na posição 50,
pode ser que o último colocado fique dentro das vagas. Por quê? Porque como o impacto da prova de redação e a discursiva é muito grande, o candidato ele pode tirar a diferença ali. Então, não adianta você ir para o concurso sabendo tudo da prova objetiva e não conseguir um bom desempenho nas provas de redação e na prova discursiva, porque senão pode ser que você saia de dentro das vagas, né? E diante dessa importância que é a prova de redação discursiva, eu fiz essa análise aqui focado nessas provas, né, para te mostrar aí como a banca corrige, quais são as estratégias que você pode utilizar para conseguir uma nota melhor, beleza? Então vamos lá. Vamos falar primeiro da prova de redação. A prova de redação vai ser composta por um texto dissertativo, né? O texto dissertativo vale 25 pontos, né? Essa redação vale 25 pontos, e para o candidato ser aprovado, ele precisa tirar 12,5 pontos, beleza? Primeira informação importante, a banca exige caneta preta, tá? Então, nada de levar caneta azul e tal, leva caneta preta transparente. E outra informação importante, leve mais que uma, leve 2, 3 canetas, para se uma falhar lá no dia da prova, você tem alguma reserva, beleza? Outro ponto importante que a banca traz no edital quanto à prova de redação. Primeiro, o candidato que escrever menos ou até 7 linhas, né? Então, menor ou igual a 7 linhas, se a redação dele tiver um quantitativo de linhas menor ou igual a 7, o candidato é eliminado, ou seja, ele tira nota 0 na redação, beleza? E o candidato que escrever um quantitativo menor ou igual a 15 linhas, ele vai perder 1 ponto, tá? 1 ponto por linha a menos. Então, se ele escreveu 15, ele perde 1 ponto. Se ele escreveu 14, ele perde 2 pontos. E assim por diante. Ele vai perder 1 ponto a cada linha que ele escrever menor que 15. Então, logicamente, a regra é escreva mais que 15 linhas. Beleza? Então, o mínimo é escreva mais que 15 linhas para você não ser penalizado. E o máximo? A banca ela não traz o máximo de linhas. Mas, pela nossa experiência, deve vir uma redação de até 30 linhas. Tá? Então, você vai escrever, então, de 16 a 30 linhas. Essa é a regra quanto ao quantitativo de linhas para prova de redação. E como é que vai ser a prova discursiva, né? A prova que vai cobrar conhecimento especializado? Pois bem, a prova discursiva vai ser composta por 3 questões. Cada questão vale 25 pontos. Beleza? Cada questão vale 25 pontos e no total, então, você vai ter aí um total de 75 pontos. Então, a nota mínima para ser aprovada é a metade, é 37,5 pontos. Tá? Qual vai ser o máximo de linhas para cada uma dessas questões? O edital não traz. E aí pode variar mesmo. Tá? Nesse caso aqui, a banca pode ser um total de 10, pode ser um total de 15 ou um total de 20 linhas. Eu imagino que vem aí na faixa de 20 a 25 linhas. Tá? Eu chuto de 20 a 25 linhas por questão, mas pode variar. Inclusive, pode vir aqui, dentro de cada questão, pode vir tópicos, né? Que a banca pede A, B, C, por exemplo. E aí, cada uma pode ter aqui 6 linhas, aqui pode ser 5 linhas, aqui pode ser 8 linhas. Então, ela varia quantitativo de linhas. Isso não é o mais importante aqui para essa prova discursiva. E o edital traz que a prova discursiva visa avaliar o domínio do conteúdo especializado. Então, não é conhecimento específico, é conhecimento especializado, tá? Então, ó, de acordo com o conteúdo de conhecimento especializado relativo a cada um dos cargos, tá? Então, você tem a prova discursiva, que vai cobrar um texto dissertativo, você vai ter que escrever de 16 até 30 linhas, tá? E a prova discursiva, que são 3 questões de 25 pontos cada uma, sobre conhecimento especializado do cargo, beleza? Show de bola. Agora vamos entender, então, o que é a prova de redação. A prova de redação da Banca Vunesp, ela tem uma característica própria. Ela é composta por texto motivador e comando da questão. E dentro desse comando da questão você tem um tema. Esse tema normalmente aborda um conhecimento relacionado à sociedade, tecnologia, cultura ou meio ambiente. Enfim, é um tema relacionado à atualidade. Ele não está vinculado a nenhum dos conhecimentos da sua prova. Tá? Como que é? Eu vou trazer um exemplo aqui. Ó. Isso aqui foi aplicado pela Banca Vunesp no concurso de PM
em São Paulo no ano de 2019. É um tema redação, tá vendo? Ele é composto por textos motivadores. Tá? Textos motivadores, aqui tem 1, 2, 3, pode vir 2, pode vir 4, enfim. Não tem uma quantidade certa, mas normalmente vem nessa faixa aí de uns 3. Aí depois vem aqui o comando da questão. O comando da questão e o tema. Aqui é o tema, tá? No comando da questão, a banca vai pedir um texto dissertativo, uma dissertação, e o tema ela vai falar sobre qualquer coisa aqui. Então ela vai trazer o tema, normalmente traz em destaque, em caixa alta, né? E aí, beleza, esse é o enunciado da questão, o enunciado que deve vir na sua prova de redação. Com base nesse enunciado, a banca vai avaliar 3 aspectos, que são os critérios de correção da banca VUNESP, que é tema, gênero, tipo de texto e coerência, e modalidade e coesão. Tá? Vamos falar sobre cada um desses critérios de correção. O tema, que é o primeiro critério de correção, ele funciona da seguinte forma. A banca traz aqui a nota, ou o que eu chamo de escala, tá? Que vai de 0 a 3. Para ganhar a escala 3, que é a escala máxima, o candidato precisa tratar todos os pontos gerais da proposta. Então, nesse caso aqui, o tema era o fim da exibição de curtidas na rede social, né? Instagram. Então, a gente tem aqui Instagram, rede social, com uma palavra-chave. Aí vem entre o bem-estar do usuário e o interesse financeiro da rede. Tá? Então você tem aqui as palavrinhas-chave. Fim da exibição de curtidas, que é as curtidas, rede social Instagram, bem-estar do usuário e interesse financeiro da rede. Essas são as palavras-chave. O candidato que abordar todas essas palavras-chave, tá vendo? Abordou todas as palavras-chave do tema, ele ganha nota máxima, ele ganha escala 3 no critério A, que é o tema. Então é só você pegar o tema, né? Para essa redação, para atender esse critério, você pega o tema da sua redação, né? Seleciona as palavras-chave e cite todas essas palavras-chave ao longo da sua redação. Só isso. O segundo critério é o critério que ele chama de gênero/tipo textual, tá? Gênero textual, dissertação. Tipo textual, dissertativo. Não precisa saber essa diferença, mas em suma é um texto dissertativo. A gente aprendeu lá na escola que o texto dissertativo é aquele dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Eu acho que todo mundo, uma vez, teve contato com isso. O que a gente não aprende na escola é que existe uma estrutura argumentativa também do texto dissertativo, que é assunto, tema, tese, tópicos e regras para argumentar, né? Regras de argumentação que você pode utilizar para defender os tópicos. Cada uma dessas estruturas elas são linkadas, enfim. Não é nada complexo, só é algo que as pessoas normalmente não veem na escola, né? E por isso acabam não sabendo. Mas é uma técnica simples que você consegue montar um texto dissertativo. E essas duas estruturas, tanto a formal quanto a argumentativa, é avaliada nesse critério. Dá uma olhada aqui. Para ganhar nota máxima nesse critério, ele tem que atender ao gênero previsto com a estrutura macro completa. Macro quer dizer introdução, desenvolvimento e conclusão, e isso está especificado já no espelho de correção da banca. E também um bom desenvolvimento dos argumentos. E aqui é o que a gente chama de estrutura argumentativa, tá? Então é esse bom desenvolvimento dos argumentos dentro do texto. E por fim, é não ter contradições. Não ter contradições está relacionado à coerência, né? Então é um texto coerente, ou um texto que não se contradiz, beleza? Por exemplo, você fala assim, o fim das curtidas no Instagram foi muito positivo, por isso trouxe diversos prejuízos para a sociedade, para as pessoas que o usam, para os usuários. Aí está sendo incoerente. Você fala que é bom e depois você traz argumentos dizendo que é ruim. Então isso é contradição. Então se você não fizer isso no seu texto, provavelmente você ganha nota aqui nesse critério de coerência, beleza? Além disso, nesse espelho de correção da banca, a banca ela traz alguns pontos que podem tirar a nota do candidato, tá? Vou colocar aqui, tá pequenininho para você, porque eu retirei isso aqui do espelho de correção mesmo da banca, o espelho real, tá? Mas ele diz o seguinte, ó, referência direta à situação da produção textual. Por exemplo, como afirma o autor do primeiro texto, como solicitado nessa prova, nessa proposta de redação, enfim. A banca ela não permite que o candidato faça referência direta ao enunciado.
Então, conforme solicitado no enunciado, conforme o tema apresentado, né, com base no texto 1 ou com base no autor do texto 1, se o candidato fizer isso, ele já não ganha nota máxima, beleza? Então, você não pode fazer referência direta ao enunciado da questão. O segundo ponto é quanto à interlocução com quem está lendo, tá? Então, a banca fala assim, ó, interlocução com o leitor. Se o candidato falar assim, ó, o que você faria se, ou, por exemplo, pense bem, façam a sua parte, né? Sigam as orientações, enfim, se você der uma ordem ou falar diretamente com quem está lendo ali, a banca ela também não concede a nota máxima para o candidato, porque aí foge da característica do gênero dissertativo, que é impessoalidade, formalidade, etc. E por fim, utilizar a primeira pessoa. Eu acho, eu afirmo, eu entendo que utilizou a primeira pessoa também não ganha a nota máxima. Então, não cometendo nenhum desses erros e atendendo à estrutura formal, à estrutura argumentativa e apresentando um texto coerente, você ganha nota máxima no critério B, que é gênero e tipo textual, beleza? E por fim, o critério C está relacionado ao uso da gramática. Basicamente é elementos linguísticos, ó, modalidade e coesão. Então a banca divide aqui, para você ganhar o critério máximo, que é o 4, você tem que cometer pouquíssimos erros de gramática e usar adequadamente os elementos coesivos. Além disso, tem uma informação importante aqui, ó. Descontar um ponto no critério C com 15 linhas ou menos, né? Então, se o candidato escreveu 15 linhas ou menos, ele vai perder um ponto. É aquilo que eu tinha falado lá atrás. Então, para ganhar a nota máxima, você precisa cometer poucos erros de português e utilizar corretamente os elementos coesivos. Elementos coesivos, eles são os referenciais, são os elementos coesivos sequenciais, né? Então, tem que entender um pouquinho isso. Isso é estrutura textual, dá para aprender, mas também não é algo muito complexo, dá para utilizar a técnica para conseguir uma boa nota. Então, a gente viu que o critério A vale 3 escalas, o critério B vale 4 escalas e o critério C vale 4 escalas. Então, no total, a gente tem o quê? A gente tem 11 escalas. Então, essas 11 escalas, tá? Vou colocar aqui para você. Ó, 3, 4 e 4. Então, no total, você tem 3, 4 e 4, você tem aqui 11 escalas. Aí, para saber a sua nota, você vai pegar e fazer a regrinha de 3. Opa, se 11 escalas vale 25 pontos, que é a minha nota máxima, se eu atendi a 8 escalas, né, ou a 9 escalas, vai ser igual a X. Aí você faz a regrinha de 3 aqui para poder calcular qual é a sua nota nesta questão, beleza? Então essas são as considerações a respeito da prova redação da banca VUNESP. Veja que esse espelho de correção, eu só tenho acesso a ele porque eu faço recursos para a prova discursiva. Então, como a equipe do Você Conquistado faz muito esse serviço de recurso, a gente consegue ter acesso a essas informações e aí eu posso direcionar você melhor para conseguir tirar uma boa nota na banca, na prova de redação da banca VUNESP, beleza? Então, feitas essas considerações sobre a redação, vamos falar um pouquinho agora sobre a prova discursiva, aquela questão discursiva que é a que vale mais pontos aí na nota final. Bom, a questão discursiva ela também tem algumas características. A primeira característica dela é o seguinte: é o enunciado. O enunciado, ele pode vir composto por situação hipotética, comando da questão e tópicos, né? Situação hipotética é uma historinha, o comando da questão é pedindo para você responder algum ponto, e os tópicos são justamente esses pontos que o examinador quer que você responda. Porém, pode acontecer de não vir nem a situação hipotética, nem o comando da questão, vir só o tópico. Falando assim, responda sobre. E aí a banca coloca lá a lista, o que você deve responder. Então, o importante para a questão discursiva vai cobrar o que você estudou em conhecimento especializado. Então, você precisa ter esse conhecimento. E outra característica já que a banca ela não pede um texto dissertativo, você não precisa fazer introdução e conclusão. É só o parágrafo de desenvolvimento. Então, a única coisa que você tem que aprender para responder a uma questão discursiva da VUNESP é uma estrutura para poder responder aquilo que a banca pediu de forma clara e objetiva, né? Para você não perder pontos naquela situação em que você sabe, mas não consegue expressar para o examinador aquilo que você sabe, né? Então a técnica é justamente para você passar para o examinador o que ele pediu de forma clara, né? E tirar a nota máxima naquela questão. Logicamente, só técnica não basta. É preciso que você também tenha um conhecimento sobre o assunto que é cobrado, e esse conhecimento você adquire estudando para a prova objetiva, beleza? Então, vou trazer um exemplo aqui de prova.
Dá uma olhada nessa questão aqui. Foi uma questão aplicada no Ministério Público de São Paulo, em 2019, para o cargo de analista jurídico. Era uma questão sobre direito constitucional, e aí o enunciado era assim, ó, o processo legislativo constitucional prevê que o projeto de lei deve ser sancionado pelo presidente da República. Acerca desse tema, responda. Veja que ele traz aqui só um comando da questão, misturado com uma situação hipotética ou com um texto motivador, se é que pode chamar isso de motivador, tá? E aí pede para responder. E aí a resposta são os tópicos. Então a banca traz A, B e C. O candidato tem que responder de forma direta o que foi solicitado. Por exemplo, quando o presidente não aquecer com um processo de lei, com um projeto de lei, que medida ele pode tomar? Aí você vai responder, quando o presidente não aquecer com um projeto de lei, ele deve tomar as seguintes medidas. E aí você responde ao que a banca pediu, né? Então tem uma estrutura para responder. E aí você vai fazer isso para o A, para o B e para o C. Veja como é que a banca vai cobrar. Ela vai disponibilizar aqui para você um espaço, ó. Um espaço. A banca vai disponibilizar aqui para você um espaço, tópico A, tópico B e tópico C. Cada um desses tópicos que estão lá naquele enunciado, dá uma olhada aqui, ó. A, B e C vão estar aqui. A, B e C. Então você vai ter um quantitativo de linhas para responder a cada um desses tópicos. E como a banca vai corrigir? Pois bem, a banca vai fazer um checklist com a resposta esperada. A resposta esperada é como se fosse um padrão de resposta da banca. E aí vai estar lá o que ela espera de resposta correta para o A, para o B e para o C. Aí a banca vai fazer um checklist e olhar, ó, o candidato respondeu A de acordo com o que era esperado? Se sim, nota 2 no critério A. Respondeu aqui de forma esperada? Se sim, nota máxima aqui no critério B. Respondeu o que era esperado? Sim, nota máxima aqui no critério C. Então a banca vai avaliar o conteúdo apresentado. Porém, caso o candidato cometa muitos erros de gramática, ela pode descontar até 1 ponto relacionado a desconto de língua portuguesa, né? Então, se a prova vale 25, por exemplo, né, e vem 2 tópicos, cada um com 12,5, cada tópico vale 12,5. No total, você tem 25 pontos. Porém, desses 25 pontos, você pode chegar a perder a 1, 2 ou até 3 pontos em questão de gramática, depender da grade de correção da banca, beleza? Esses pontos de gramática, eles são só penalizatórios, ou seja, eles só diminuem a nota total. Mas assim, vou até te contar aqui, quando a gente faz recurso da banca VUNESP, a gente percebe que ela avalia bem o conteúdo, mas ela não dá muita importância para o erro de gramática. Então, às vezes, o candidato comete 1, 2, 3, até uns 4 erros de gramática ali naquela resposta, mas a banca ela não desconta ponto. A banca normalmente ela desconta ponto se tiver muito erro de gramática, se tiver a palavra sem acento, se tiver um texto inteiro sem nenhuma vírgula, aí a banca desconta ponto em gramática. Mas, em suma, é mais ou menos o conteúdo que é avaliado. Agora, a gente já viu o candidato que sabia o conteúdo, mas ele não conseguiu expressar esse conteúdo. E aí ele perdeu o ponto, ele não tirou nota máxima, só porque ele não soube apresentar a resposta para a banca. Então, com uma técnica específica para montar o parágrafo de desenvolvimento, você vai conseguir gabaritar essas questões aqui, né? Se você tiver o conhecimento especializado que é exigido para aquela questão, né? Então, diante dessa situação, diante dessas provas, qual é a minha sugestão para você, tá? E é a sugestão, inclusive, que está inserida na Academia Discursiva, no treinamento focado para agente de fiscalização do TCM São Paulo. Primeiro, aprender a técnica de discursiva, tanto a técnica de discursiva para poder montar a redação, né, quanto para montar a questão, né? E o legal é que, tipo assim, aprendendo a técnica de redação para montar o parágrafo de desenvolvimento lá do texto dissertativo, você também já está aprendendo a técnica para as questões discursivas. E aí, depois que você aprende essa técnica, você tem que praticar aí, no mínimo 5 redações. E como é que é essa prática? É você pegar e fazer 5 redações antes do dia da prova? Não, por quê? Porque se você faz 5 redações antes do dia da prova, você pode cometer o mesmo erro em todas as redações. E cometendo o mesmo erro em todas as redações, você vai chegar no dia da prova e vai errar de novo. Então não adianta. Você tem que fazer uma redação, encaminhar para correção, aí eu vou apresentar para você os pontos de melhoria, o que você precisa melhorar para a banca VUNESP. Então, na questão discursiva, eu não vou ficar enchendo o saco porque você está errando lá, vírgula, concordância, não. Eu vou focar, ó, a informação que você está apresentando aqui não está clara, ela está incompleta, você pode desenvolver melhor esse ponto, né? Então, é focado naquilo que vai te dar ponto na banca VUNESP.
E aí assim você faz uma redação, corrige, faz uma questão discursiva, corrige, faz uma redação, corrige, faz uma questão discursiva, corrige. Chega no dia da prova, você já está com a técnica já aperfeiçoada para conseguir gabaritar tanto a redação quanto as questões discursivas. E aí, mesmo você não conseguindo uma classificação muito boa na prova objetiva, pode ser que você consiga ficar dentro do cadastro de reserva e passe a receber aí esse salário de R$18.000, tá? E essa técnica ela tem funcionado muito bem. Dá uma olhada nesse e-mail que eu recebi de um dos alunos da Academia Discursiva. Ele mandou assim, ó: faço parte da Academia Discursiva e gostaria de agradecer pelas dicas e pelas correções, né, que me fizeram alcançar expressivas notas nas discursivas do concurso do Ministério Público de Contas do Pará. Ele fez para 2 cargos, para o cargo de Direito e para o cargo de Controle Externo. A prova valia 100 pontos, a prova discursiva, e ele tirou 99,87 e 99,93. Graças a isso, ficou em segundo e terceiro lugar na classificação antes da prova de avaliação de título, né? E eu destaco aqui, né, que essa classificação foi boa, mas que ele agradeceu pelas correções. E, de fato, eu tenho recebido vários e-mails aqui referentes à correção. Dá uma olhada, ó. Adorei a correção, muito detalhada, tentarei absorver as dicas para evoluir sempre e tem sido excelente investimento, né? Outra pessoa mandou: professor, quero lhe agradecer pelos excelentes apontamentos em meu texto. Você foi muito mais detalhista do que eu esperava e muito melhor que outros profissionais do mercado com quem tive contato. Deu para ver exatamente onde eu preciso melhorar e tenho certeza que agora, com sua ajuda, irei alavancar a minha pontuação. Então, eu faço questão de ser detalhista na correção, porque é justamente ali, apontando as suas falhas, os seus pontos fracos, que você melhora para conseguir fazer uma boa prova de discursiva, né? Foi por isso que eu preparei o treinamento discursivo, a Academia Discursiva, que ela é focada aí no Tribunal de Contas de São Paulo para o cargo de agente de fiscalização, que ela possui a técnica discursiva sucinta, possui vários temas para você poder praticar tanto a redação quanto as questões, ok? Quando você manda para eu corrigir, eu faço a correção em um prazo de até 5 dias úteis, então você pode aí trabalhar com uma redação por semana, né? Além disso, todos os temas têm propostas de resolução e entrando para a academia, você tem acesso a todos os hipertreinos disponíveis. O que isso quer dizer? A Academia Discursiva é um conjunto de cursos, então você tem vários cursos específicos, né? E aí quando você entra para a academia, você passa a ter acesso a todos esses cursos. Aí você direciona: eu vou estudar para agente de fiscalização TCM São Paulo. Aí você começa a estudar e tal, aí terminou esse concurso, pô, agora eu quero me preparar para o TCU. Aí você só muda lá e vai para o curso do TCU e já começa a se preparar para o TCU. Então você já começa a se preparar para o TCU já bem adiantado, porque você já viu toda a teoria, você só vê o que é diferente para o TCU, né? E para fazer parte dessa academia discursiva é um preço super acessível, tá no link abaixo aqui, você vai ver que é um valor bem em conta, beleza? Então eu quero te convidar a fazer parte dessa academia para que você também possa aí mandar alguns depoimentos agradecendo pelas correções, né? E se você tiver alguma dúvida quanto a esse treinamento ou quanto a esse concurso, pode me encaminhar um e-mail ou pode mandar um direct para mim lá no Instagram, que é @prof.brunomarques, ou entrar em contato por qualquer uma das plataformas do Você Concursado, beleza? Finalizo aqui a minha análise, finalizo aqui a minha oferta para você fazer parte da Academia Discursiva e desejo sucesso nessa sua preparação para que você realmente se torne agente de fiscalização lá do TCM São Paulo, beleza? Então um forte abraço, bons estudos!